Quando Marcelo Deda assumiu o cargo de governador do estado de Sergipe, estava se aproximando o cinquentenário do Banco do Estado de Sergipe. Deda combinou com o presidente do banco, João Andrade, que criariam um centro cultural para entregar um presente do banco nos seus 50 anos ao povo do estado de Sergipe. Convidaram o arquiteto Ézio Deda para pensar com eles. Ézio concebeu o Museu da Gente Sergipana. Este é um vídeo no qual Ézio Deda nos conta o processo de gestação e nascimento do Museu da Gente Sergipana. Quando eu recebi Chiquinho me pedindo que o ajudasse a escolher um arquiteto para fazer o projeto de um centro cultural para o Banese, que se aproximava dos 50 anos e o governador Marcelo Deda, com o presidente João Andrade, queriam presentear a sociedade sergipana com esse equipamento cultural. As informações que eu tinha era que deveria ser uma edificação que estivesse abandonada, precisando de restauração, e eu tinha as plantas do Ateneuzinho e do Palácio Olímpio Campos. Fiz em 48 horas uma proposta de layout, utilizando o meu trabalho de final de curso de arquitetura como referência, porque o tema tinha sido Museu de Arte de Sergipe. E em 48 horas eu já apresentei para ele uma proposta com layout, com identidade visual, em brochura, encadernado. Quando ele viu aquilo, ele achou inconcebível preparar o material daquele 40 horas, mas eu preparei porque eu tinha, né? Então eu fiz apenas uma compilação de informações. Ele levou ao presidente João Andrade, e João Andrade me chamou, não me conhecia, e perguntou o que eu precisava para me aprofundar naquele tema e fazer uma proposta ainda mais aprofundada. Eu pedi que fizesse uma viagem em diversos locais do país que eu já conhecia, né, enquanto turista, mas que eu precisava voltar para entrevistar pessoas, fotografar, medir, e para poder elaborar pelo menos um estudo de viabilidade mais aprofundado. E assim eu fiz. Viajei com o Chiquinho no mês de novembro de 2007, visitando diversos espaços entre Brasília, Rio, São Paulo. E o último espaço a ser visitado foi o Museu da Língua Portuguesa, mas eu já saí daqui sabendo que eu queria algo tecnológico. Propositalmente, eu deixei o Museu da Língua Portuguesa por último, para que esgotasse todas as minhas possibilidades de desistência. Então, quando eu cheguei no museu, eu disse, olha, Chiquinho, eu entendo que é isso daqui. E eu já saí de lá entendendo que era isso daqui. Ele é possível? Eu disse, é possível, só que a gente vai abordar os aspectos da cultura e da identidade sergipana, que é o que o governador quer, através da tecnologia, e seremos uma referência nas regiões Norte e Nordeste, que seremos os primeiros nas duas regiões. E aí trouxemos para cá esse conceito, e em 15 dias eu elaborei uma nova proposta, já virtualizando os conteúdos, levei novamente a João Andrade, que levamos a Marcelo Deda, e aí virou o que veio a ser o Museu da Gente Sergipana, inaugurado em 2011. As obras para a construção do museu, para a restauração do prédio, adaptação e construção do museu começaram em outubro de 2009. Então, naquele momento, o banco me chamou para assumir uma diretoria de programas e projetos. Porque em 2009, quando foi lançada a pedra fundamental do Museu da Gente Sergipana, foi criado também o Instituto Banese, como um órgão que deveria gerir e promover as ações de cultura e de responsabilidade social do banco. E o museu seria o projeto master do Instituto Banese. Então, quando o Instituto foi criado, existia uma diretoria chamada Diretoria de Programas e Projetos, que poderia contratar alguém que não fosse do corpo funcional do Banese. E aí eu fui convidado para assumir. Então, já ingressei no Instituto Banese, no nascedouro dele, né, com a tarefa de coordenar e gerir as ações para a construção do museu. Então, além de meu escritório assinar o projeto, eu já estava envolvido na gestão para que ele pudesse acontecer. Então, eu assumi essa diretoria aqui no Instituto Banese em 2009, em outubro de 2009. Assim que o museu inaugurou em 2011, em novembro de 2011, assim que virou o ano de 2012, eu fui convidado para assumir a superintendência do Instituto e estou até hoje. Veja, eu tive a oportunidade histórica, né, ímpar, de poder, eu acho que captar o que estava acontecendo e poder interferir e conseguir traduzir isso e plasmar através de um projeto, né? Como assim? Eu percebi numa fala do governador Marcelo Deda, ele disse assim, olha,
eu quero algo que o sergipano sinta orgulho de dizer que é de Sergipe, porque a Bahia é muito forte, chega aqui com muita força, Alagoas com força menor, mas ainda é muito poderosa, e Sergipe fica aqui imprensado de forma que o sergipano é muito tímido, né? Fica essa coisa latente, forte, significativa, pujante, mas que não se expressa, que não se evidencia, né? E que não se coloca nem para si nem para o outro, né? Então eu entendi aquela fala dele como algo que tivesse nos instigando a inventar algo que fosse realmente disruptivo, né? E o banco queria um centro cultural e eu fiquei com receio da gente ter uma edificação e faltar programação, certo? Eu fiquei com receio de ter apenas um espaço e não ter o conteúdo devido, entendeu? Lógico que isso tem a ver com gestão, né? Mas enquanto arquiteto, toda vez que eu projeto, eu não me preocupo só com prédio, com edificação, eu me preocupo com o que vai funcionar ali dentro, mesmo muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, independe de mim, né? Mas eu tenho essa preocupação com a gestão, com o custo, com a viabilidade que aquilo tem de se perpetuar, de ter uma função social ou não, certo? Então eu sabia que isso daqui ficaria lindo, não tinha dúvida, porque o prédio já era lindo, né? Precisava errar muito para estragar isso aqui, né? Então era só dosar a pena que daria certo, né? A edificação já era magistral, né? Essa edificação nova realmente foi uma coisa mais assim, mais arriscada, porque a gente queria o contraponto do antigo com o novo, tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas têm o risco às vezes do novo querer sobressair mais do que a arquitetura antiga. Ele tem que ter uma personalidade, mas ele não pode querer protagonizar. Mas ao mesmo tempo ele não pode ser o puxadinho que ficou no fundo para ser o depósito. Então tem uma linha tênue aí muito perigosa, de forma que eu acho que a gente conseguiu equilibrar o antigo com o novo nesse diálogo constante e possível que aconteceu e acontece em diversos locais do mundo. Mas para provar isso aqui para o Conselho de Cultura, eu tive que começar utilizando como referência a pirâmide do Louvre, né? Para as pessoas perceberem que isso se faz no mundo inteiro e que era possível se fazer aqui também. Porque naquela época havia muito medo, né, do que seria feito, porque era um prédio simbólico, estava em ruínas, mas muitas pessoas tinham estudado aqui, muitas pessoas do poder, do Ministério Público, né, pessoas do Judiciário em geral, perguntavam o que seria feito aqui, né? Então a intervenção, eu lembro que quando começou a colocar aquela estrutura metálica na frente, com vidro, alguém ligou para o governador Marcelo Ded e disse que estavam acabando com a fachada do prédio, porque estavam colocando estrutura metálica e tudo, e ele me ligou atônito: o que está acontecendo? Eu disse: calma. Eu vou mandar a explicação toda, você vai entender o que significa. E aí eu mandei a explicação e ele replicou isso em uma entrevista. E bom, e tudo aconteceu, tudo deu certo. Em 2012 recebemos o prêmio Melhor da Arquitetura na categoria de restauro pela revista Arquitetura e Construção, através da editora Abril. Recebemos o Memorial da América Latina, concorremos com quase 500 projetos, ficamos entre os 3 finalistas, tiramos o primeiro lugar, vencendo uma casa modernista restaurada em São Paulo e um hotel antigo restaurado em Petrópolis. Tiramos o primeiro lugar.